começando mais uma edição do Hora Extra com as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Processo digital é o tema da caravana da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas de 2011. Cresce mercado de trabalho para profissionais acima de 65 anos. E o assédio moral nas relações de trabalho é o tema do quadro de entrevistas. Advogados de todo o país discutem o processo digital em andamento nos tribunais trabalhistas. Quem lida com o direito precisa acompanhar os avanços tecnológicos em marcha nos tribunais, sobretudo nos trabalhistas. Em todo o país, varas do trabalho deixam de usar o papel e passam a funcionar exclusivamente de forma digital. Para preparar os advogados para o mundo virtual, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas promove a segunda caravana ABRAT, que durante o ano irá percorrer o Brasil de norte a sul. Em passagem por Goiânia, a caravana reuniu advogados e juízes para debater o tema central, a acessibilidade ao processo eletrônico. Segundo o presidente da associação, apenas uma pequena parte dos advogados brasileiros possui certificação digital, ferramenta indispensável que permite ao profissional assinar eletronicamente os processos. O objetivo da caravana da ABRAT é fazermos um trabalho a nível nacional, em todos os estados, percorrendo estado por estado, para discutirmos temas centrais, que a advocacia trabalhista hoje vive o seu dia a dia. E o tema central da nossa caravana, dos nossos simpósios, é exatamente o processo eletrônico. Nós estamos num processo de digitalização dos processos trabalhistas e que os advogados precisam participar dessa discussão. Nós precisamos ter, não só ver as vantagens, como os problemas que podem surgir do processo eletrônico. E ao percorrer o país, quais as situações que a ABRAT tem encontrado, né, em relação aos advogados, como eles vivem hoje e principalmente os trabalhistas? Diversas questões. A primeira delas, nós observamos que apenas 5% dos advogados no país inteiro possuem a certificação digital. Então, por aí a gente já percebe a primeira dificuldade. A segunda, existem regiões no país em que a internet ainda é discada. E sendo a internet discada, a velocidade é muito baixa. Isso significa que, em termos de prazos na justiça, do ponto de vista eletrônico, vai ser muito complicado. Terceiro, vai ser necessário que todo advogado possua o seu certificado. E o que o senhor tem sentido já dessa caravana, desde já? A caravana tem sido um sucesso absoluto. Então, veja que nós vamos percorrer esse país todo com a caravana da ABRAT, que já está sendo chamada como caravana da cidadania. Porque nós estamos ouvindo os trabalhadores, ouvindo os reclamantes, ouvindo os advogados, ouvindo os estudantes e acumulando tudo isso para levarmos cada vez mais uma entidade nacional que represente efetivamente os anseios e os interesses dos seus associados. Mercado de trabalho no Brasil abre os braços para profissionais com mais de 65 anos de idade. Já se foi o tempo em que pessoas com mais de 65 anos não conseguiam uma colocação no mercado de trabalho. Hoje, os trabalhadores idosos são cada vez mais procurados para contratação. A tendência é confirmada pelos dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego. Conforme o levantamento mais recente, sobre o ano de 2009, foram contratados 320 mil trabalhadores com idade acima de 65 anos no Brasil, o que representou um aumento de 7,08% a mais que o registrado no ano anterior. Josefina Kamimura é um exemplo de que o trabalho é estímulo para uma vida saudável. Aos 76 anos, ela tem energia suficiente para ficar 6 horas em pé no caixa de supermercado e há 11 anos está na função. É difícil trabalhar como caixa porque tem que se lidar com números, tem que ter boa memória, não pode errar no troco. Não é difícil. Se a gente faz aquilo que gosta com prazer, se torna fácil. Então, que conselho que a senhora daria para as pessoas que estão se aposentando para procurar outro emprego? Que não fique parado em casa, né? Que procure algo para fazer, né? Procure ser útil, mostrar que está viva, né? Considero ela igual às outras, uma caixa normal, educada, eficiente, não tem problema. Para Lourdes Ximenes, a chefe de Josefina, o avanço da idade também não foi empecilho para deixar o trabalho.
Formada em administração de empresas, psicologia e secretária bilíngue, e especialista em qualificação profissional, Lourdes definitivamente não quis ficar em casa. Na verdade, eu nunca fiquei desempregada. Eu sempre trabalho desde 12 anos e já sou aposentada. E demorei para me aposentar porque eu achava que aposentar é parar na vida, né? E eu nunca gostei dessa palavra aposentar. Então, eu sempre quis trabalhar e sempre estive dentro do mercado de trabalho, ou ministrando cursos, ou trabalhando mesmo atrás de uma mesa. Mas afinal, quem são esses trabalhadores que se mantêm no mercado mesmo com idade para se aposentar? Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, a volta de aposentados ao mercado de trabalho no Brasil é um fenômeno recente e está associado à melhoria das condições de saúde da população. Os motivos que levam as pessoas a voltarem ao mercado são muitos. Para alguns, é uma forma de complementar a renda. Já para as pessoas altamente escolarizadas, a experiência é o diferencial buscado pelas empresas. E os benefícios para a manutenção da saúde são grandes, segundo o geriatra Alberto Carlos Cajuí. Para o médico, o trabalho representa um estímulo cognitivo, levando à independência funcional e melhoria da qualidade de vida. O trabalho é fundamental hoje em dia para o completo bem-estar biopsicossocial do idoso. Ele ajuda a prevenir doenças como hipertensão arterial, doenças neurológicas como a doença de Alzheimer e, fundamentalmente, doenças psiquiátricas como a apatia e depressão. A atividade cognitiva vindo do trabalho mantém o pleno funcionamento da sinapse, evitando danos oxidativos e radicais livres, né? E permite melhorar a autonomia do paciente, a sua independência funcional e melhorar a qualidade de vida. O ator Marley de Freitas também é um exemplo de que o trabalho é estímulo para o corpo e mente saudáveis. No palco, há 55 anos, ele não pensa em parar tão cedo. A peça As Mãos de Eurídice, de Pedro Bloch, já foi encenada pelo ator 170 vezes. E a próxima produção será o Diário de um Louco, de Gogol. Eu me sinto útil, porque com 75 anos ainda sou com alegria, esperança, querendo fazer alguma coisa em benefício próprio. E, ao mesmo tempo, brindar a plateia com aquilo que eu fiz a vida inteira, que é o teatro. No próximo bloco, conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, que vai falar sobre assédio moral nas relações de trabalho. Voltamos já! Conhecido como hostilização ou assédio psicológico no trabalho, o assédio moral não é fenômeno novo, sendo tão antigo quanto o próprio trabalho. Apesar disso, o fenômeno vinha sendo confundido com outros problemas, como estresse ou conflito natural entre colegas. Mas atualmente a Justiça brasileira vem dando tratamento diferenciado à questão. E tem sido surpreendente o número de ações movidas por trabalhadores que buscam indenização por se considerarem vítimas de assédio moral. Sobre o assunto, conversamos hoje com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela presença aqui novamente na Hora Extra. Prazer é sempre meu. Doutor Rodrigo, o que é o assédio moral? Bom, do ponto de vista do direito do trabalho, é uma conduta abusiva que, por sua repetição, sistematização, ela atenta contra a dignidade e a integridade psicológica de uma pessoa no ambiente do trabalho, com o objetivo de desestabilizar essa pessoa e prejudicar o ambiente, o clima de trabalho, né? Basicamente, outros doutrinadores traçam definições mais simples. Perseguição implacável no ambiente de trabalho, por exemplo. Mas essa que eu mencionei anteriormente, para fins de estudo do assédio moral, é melhor, porque traz embutida a noção muito característica própria do assédio moral, que é a repetição na conduta abusiva e dolosa do agente, né? E essa conduta, ela necessita ser
repetitiva ou uma simples eventual brincadeira pode caracterizar o assédio moral? Pois é, uma eventual brincadeira, um ato único e isolado pode, evidentemente, causar prejuízo àquela pessoa por esse ato atingida. Mas, a rigor, isso não caracteriza assédio moral. Caracteriza uma espécie de dano, caracteriza dano moral do qual o assédio moral é uma espécie. O assédio moral em si necessita, sim, da conduta, da repetição da conduta abusiva, da sistematização dessa conduta no ambiente de trabalho, porque é daí que a gente extrai todos os elementos próprios do assédio moral, né? Exigir do trabalhador, além de sua capacidade normal de trabalho, pode ser caracterizado como assédio moral? Depende das circunstâncias em que isso aconteceu, né? É preciso ver se essa exigência decorre ou não do que eu chamei aqui dessa conduta dolosa, repetitiva, do empregador normalmente, né, contra o trabalhador. Eu estou me referindo a esse fato porque é possível, falando em tese, que em que pese tenha feito essa exigência de sobrecarga de trabalho ao empregado, o empregador o tenha feito de boa fé. Em isso ocorrendo, não me parece que esteja caracterizado o assédio moral. E, eventualmente, pode ocorrer também de um empregador avaliar equivocadamente a força de trabalho do empregado ou estar diante de uma situação de força maior em que realmente se exige, naquele momento específico, uma carga de trabalho muito grande desse empregado. Agora, evidentemente, se essa exigência superior às forças do empregado, que já o autoriza a dar por encerrado o contrato, for decorrente de uma manifestação dolosa, intencional do empregador de causar prejuízo ao empregado, aí é claro que sim, que é possível caracterizar. O senhor já se deparou com alguns casos de assédio moral para julgar? Para julgar, sim. Muito poucos, a rigor, restaram, ao final das contas, comprovados, até porque o assédio moral é algo difícil, cuja prova realmente é difícil de se fazer. Ou seja, eu presumo que os outros juízes também, nos deparamos com muitos casos de alegações do cometimento de atos de assédio moral. Mas verdadeiramente comprovados, para ser franco, poucos, dada a quantidade dos que aportam à Justiça do Trabalho, eu penso que é um percentual pequeno que consegue ficar comprovado o dano, né? Mas que as ações têm se repetido muito nesse sentido, sim. Por que a Justiça brasileira demorou muito para reconhecer esse tipo de abuso no ambiente de trabalho? Não tem um motivo só, né? Você mencionou na abertura aqui um deles, a confusão que se fazia de que isso fosse um fato normal, uma desavença entre colegas de trabalho, por exemplo. Mas isso tem sido chamado a atenção mais nos últimos tempos, fundamentalmente porque esse processo de interação das economias, globalização, e em especial no ambiente de trabalho, isso se reflete numa cobrança, às vezes exacerbada, de produtividade, né? Uma competitividade muito grande dentro do ambiente de trabalho, e isso tudo banalizou e tornou muito comum a ocorrência desse tipo de caso, que passou a ser estudado a rigor por outros ramos do direito, antes da própria ciência jurídica se ocupar disso mais propriamente. Só que, como eu disse, né, a coisa se banalizou a um tal ponto, se repetiu a um tal ponto que uma hora chegaria ao judiciário, né? E quando chegou de uma vez, mais recentemente. Muitas ações por aí, né? A falta de lei específica sobre assédio moral, o juiz se recorre de que legislação para julgar casos como esse? Bom, a rigor seria mais conveniente que tivéssemos lei específica por uma questão de segurança jurídica. Mas isso não tem essa importância que normalmente me parece que se atribui a esse fato. Não há lei específica sobre assédio moral que cuide especificamente deste tema, mas a Constituição Federal tem princípios que são, a meu ver, suficientes para combater esse mal no ambiente de trabalho, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, que é um princípio inscrito no primeiro artigo da Carta Magna, ele tem função propriamente normativa e os tribunais têm a cada vez mais assim reconhecido. Então, faz-se o uso desses princípios constitucionais, além do fato de que o assédio moral é uma espécie de dano moral. De tal modo que existem as disposições genéricas do Código Civil para o dano extrapatrimonial, que é o dano moral, que podem ser utilizadas para o julgamento do assédio moral em si, em especial para a fixação do valor indenizatório, né?
Certo. Existe o assédio sexual, horizontal e vertical. Isso também procede quanto ao assédio moral? E ele também existe na horizontalidade, ou seja, de empregado para empregado? A rigor existe de empregado para empregador, por incrível que pareça, e mais comum, obviamente, de empregador para empregado. Quando eu me refiro ao fato de que o assédio vertical se dá nos dois sentidos, com muito menos frequência, naturalmente, do empregado para o empregador em vista do traço subordinativo próprio das relações de trabalho. Mas entre empregados, sim, sem dúvida, inclusive e principalmente porque existe, muito usualmente, uma relação de hierarquia entre eles. Não que isso seja absolutamente necessário. Empregados de um mesmo grau hierárquico pode, por motivos os mais variados, entre eles pode ocorrer hipóteses de assédio. E até a doutrina e a jurisprudência trabalhista mostra isso, até casos de assédio de empregados contra o seu superior hierárquico. Uma agência bancária, por exemplo, em que os empregados entre si boicotem um novo chefe através de sucessivos atos que caracterizam o assédio moral. Isso tudo é possível, mas é lógico que o assédio moral dito descendente, ou seja, de quem tem maior poder hierárquico em relação ao subordinado, é muito mais comum porque a situação propicia que isso seja feito, né? Bom, nós estamos falando hoje sobre assédio moral nas relações de trabalho com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hora Extra está de volta, hoje falando sobre assédio moral nas relações de trabalho com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca. Quais as consequências para a vítima de assédio moral no trabalho? Bom, aquele que realmente sofre o verdadeiro assédio moral, em primeiro lugar, tem uma evidente baixa da autoestima da pessoa, depressão, um sentimento de rejeição, de rebaixamento, angústia. No limite, eu nunca me deparei, graças a Deus, com esses casos limítrofes, né? Mas, segundo a doutrina registra, nos limites até a necessidade de assistência médica mais próxima em vista do risco até de suicídio. Nunca vi isso, né? Mas a doutrina indica, certamente já chegamos a esse extremo, né? Mas, basicamente, aquele sentimento sempre desagradável de diminuição da pessoa, né? De não se sentir útil a rigor. E no caso, um dano profundo psíquico pode ser equiparado a um acidente do trabalho? Equiparado, penso que sim. A lei previdenciária equipara acidente de trabalho à doença do trabalho, né? Por exemplo, acabei de mencionar a depressão no sentido de doença mesmo. A doutrina médica faz referência à doença chamada síndrome de burnout. Que é não é minha área de maior atuação, de maior conhecimento, mas me parece que é uma depressão mais aprofundada, né? Uma situação decorrente especificamente desses casos, desses atos de assédio moral. Que decorrentes do trabalho, ocorridos no ambiente de trabalho e que ocasionem todos esses sintomas no assediado, me parece que caracteriza a doença do trabalho e, portanto, é equiparada a acidente de trabalho. E, por outro lado, pode haver banalização da figura do assédio moral? Não pode, não. Já está havendo, né? Infelizmente, porque as sucessivas ações de assédio moral, e principalmente quando algumas delas se comprovam realmente verdadeiras, levam ao pagamento de indenizações por assédio moral, que, a rigor, comparativamente às indenizações comuns de dano moral, aquelas decorrentes de um ato único cometido pelo agente, essas indenizações de assédio moral costumam ser até mais altas, justamente porque são vários atos sucessivos que caracterizam o assédio moral. E isso, infelizmente, estimula aquele que, vamos ser francos, né, que pretende enriquecer de modo fácil, né? De tal modo que a suscetibilidade fica muito exacerbada, qualquer coisinha que se fala, a pessoa se pretende assediada moralmente. Não é assim que a coisa funciona, porque, do contrário, vamos banalizar o instituto e aí ele cai em descrédito. Infelizmente, isso tem acontecido, mas, como eu disse antes, no assédio moral esse é um problema até que não é tão grande assim, pela dificuldade de se comprovar mesmo o caso de assédio. Porque, normalmente, o assédio moral, quem percebe a sua ocorrência é justamente o assediador e o assediado. O assediador não costuma ser uma pessoa
pouco inteligente a ponto de permitir que vários outros testemunhem os atos de assédio. Então, a prova do verdadeiro assédio não é algo de fácil ocorrência. E por isso mesmo essas indenizações indevidas pelo abuso, eu penso que não tem ocorrido com muita frequência. Mas que as ações caracterizadoras, os pedidos caracterizadores abusivos do assédio moral, penso que estão aí por toda a Justiça do Trabalho. Uma vez reconhecida a prática do assédio moral, como é que o juiz calcula essa indenização? Bom, que parâmetros, que ele utiliza? Os parâmetros são muito semelhantes aos que nós utilizamos para fixar a indenização para dano moral, genericamente falando. Que são, basicamente, o grau de culpa, a gravidade da conduta caracterizadora do assédio, varia de caso a caso, é claro, maior ou menor gravidade, a capacidade econômica do agente, porque existe um teor pedagógico nessa penalidade pecuniária, de tal forma que uma grande instituição bancária e um pequeno bar não podem ser objeto de uma indenização equivalente, porque num caso quebra o comerciante, no outro o banco não se faz, a penalidade não se faz suficiente para corrigir aquele erro. Então, a capacidade econômica do infrator também é tomada em conta, a gravidade da conduta é tomada em conta. Em alguns casos, tem sido utilizado também a capacidade econômica da vítima, o que me parece um equívoco, mas tem sido utilizado eventualmente aqui e acolá. Eu digo equívoco porque utilizar como parâmetro para a fixação do dano moral o salário da vítima significa relacionar o valor da sua honra, da sua dignidade ao quanto ela ganha. De tal forma que um sujeito que ganha um salário muito elevado seria destinatário de uma indenização mais elevada do que um outro que ganha menos, sendo que ambos sofreram a mesma ofensa, o que não é razoável, né? E então, todos esses fatores são tomados em consideração e, comparativamente, a diferença básica nesse aspecto com relação ao dano moral, me parece que nos casos de assédio moral, a indenização é superior e deve mesmo ser superior, por dois motivos, basicamente. O dano moral pode decorrer de mera culpa do agente, normalmente empregador, mas pode decorrer de mera culpa, enquanto no assédio moral é preciso do dolo, a intenção manifesta de causar o prejuízo. Intenção manifesta essa, dolo este, que a gente percebe justamente da repetição da conduta. Ninguém ofende alguém, perturba uma outra pessoa seguidamente, sem querer, sem intenção. E é por isso que a indenização deve ter um efeito pedagógico até maior, a meu ver, comparativamente com os casos genéricos de assédio moral. A discriminação por orientação sexual é uma forma de assédio moral? Pode ser, pode caracterizar, desde que, de novo, aqueles requisitos anteriormente mencionados estejam presentes nessa conduta que caracteriza o assédio. Se a perseguição à pessoa por conta da sua opção sexual se der de forma manifesta, dolosa, intencional, repetitiva, causando prejuízo à dignidade e à honra da pessoa, é evidente que isso pode caracterizar assédio moral e até, por conta da reação, do repúdio crescente que se tem contra esse tipo de conduta discriminatória, passível, penso eu, até de uma indenização mais robusta, mais severa. Sobre esse assunto, tramita no Senado um projeto de lei que prevê a criminalização da homofobia. Caso aprovada essa lei, vai ajudar o juiz a julgar em casos como esse? Olha, Fabiola, com toda a franqueza, eu tenho minhas reservas em relação a essa lei. E espero que isso não seja confundido justamente com a homofobia, que não é o caso. É que, em primeiro lugar, eu acho que já existem disposições legais, penais, inclusive para combater esse mal verdadeiro. O risco a que eu me refiro que pode ocorrer é o exagero. Qualquer opinião que seja transmitida, por exemplo, não é o meu caso, para ser muito franco, mas aquele que frequenta uma igreja que professa uma fé em que não é aceito, por exemplo, o homossexualismo, sequer dentro da igreja, o pastor, na forma como eu vi que a lei está redigida, poderia externar a sua crença religiosa. Acho que aí a gente troca uma discriminação pela outra. A discriminação contra o homossexual pela discriminação religiosa. Mas, em todo caso,
Se nos ajudaria no julgamento, eu, com toda a franqueza, não consigo perceber isso. Só se for por aquele raciocínio de que, uma vez havendo condenação no juízo criminal, naturalmente nós aceitamos por verdadeira a conduta assediosa. Mas eu não me simpatiza, não tenho simpatia pela ideia, muito pessoalmente. Ok, doutor Rodrigo, muito obrigado por estar aqui de novo conosco no Hora Extra, falando sobre um assunto tão importante que é o assédio moral. É sempre muito bom estar aqui. Todas as vezes que for chamado, pode contar. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção também e até a próxima semana. Não perca!